Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desse exercício é mostrar a utilização de métodos de uma determinada classe na solução de um problema. O exercício diz basicamente o seguinte: com o objetivo de representar os empregados da minha empresa, crie uma classe chamada empregado que inclui as duas informações a seguir como atributos, nome e salário mensal. Na sequência, implemente um construtor que inicializa os dois atributos, método set e get para cada atributo. Se o salário mensal não for positivo, atribua a ele o valor zero no método set e no construtor. Escreva um programa de teste que demonstra as capacidades da classe. O programa deverá criar 3 empregados, imprimir o nome do empregado com o maior salário, aumentar o salário do empregado com menor salário em 30%, imprimir na tela se o novo salário do empregado com o menor salário é maior do que o salário do empregado com maior salário. Então vamos entender o que ele está pedindo aqui. Inicialmente, ele quer que você construa uma classe chamada empregado. Empregado tem dois atributos, nome e salário. Essa classe empregado, ela precisa ter o que além dos atributos? Um construtor que inicializa os dois atributos e método setGet, com uma restrição, tá? O salário ele tem que ser positivo. Se ele não for positivo, ele tem que ter o valor zero, certo? Então, a definição da classe empregado, ela está especificada nesta parte do problema, tá? Nessa parte do exercício. Então, eu tenho que criar uma classe empregado, o empregado tem nome e salário, ele tem que ter um construtor que inicializa os dois atributos e os gets e sets, com uma variação. Eu tenho que modificar um pouquinho o método set para ele garantir que se o valor for negativo, se o valor do salário for negativo, ele terá valor zero. Tá? O restante do texto do problema, ele está mais preocupado com o programa principal, com o main. Então esse cara aqui, ó, ele está focando no main. Esse cara aqui em cima, ele está focando na classe empregado. Então aqui eu tenho já uma distinção. Então eu vou ter que criar uma classe empregado. Pegou feio. Eu vou ter que criar uma classe empregado aqui. E nessa classe empregado eu vou ter que definir os atributos e os métodos da forma como ele colocou aqui. Tá bom? Então vamos inicialmente criar a classe empregado e depois a gente trabalha no main, certo? Então vamos criar um projeto aqui no Eclipse. Vou chamar de exercício 04. Tá? Então vou criar primeiro a classe empregado. Tá? É uma classe sem método main que ela vai definir o meu empregado aqui. Deixa eu só maximizar aqui corretamente. Pronto. Vou fechar essas classes aqui que eu não vou usar. Então, o que eu tenho empregado? Basicamente, ele disse que empregado tem nome e salário. Nome é do tipo string. E ele tem salário, que é do tipo double. Certo? Então, essas foram as primeiras. Ele pede para criar um construtor que inicializa esses dois atributos. Então, como é o construtor? Palavrinha public. Não tem valor de retorno, tá? Tem o mesmo nome da classe, tome cuidado, empregado. E recebe os dois atributos. Vou ter lá string nome, vírgula, double salário. Bom, se não fosse pela restrição do salário ser sempre positivo ou igual a zero,
se não fosse para restrição, o código seria simples. É dis.nome, recebe nome. Dis.salário, recebe salário. Tá? Pronto, meu construtor estaria já finalizado. Só que, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o seguinte, ó, se o salário for negativo, ele não pode ser negativo, ele tem que ser zero, certo? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar o valor do salário antes de atualizar o atributo, tá? Poderia fazer de duas formas. Poderia colocar um trecho de código aqui no construtor e depois no método setSalário, ou, que é a forma que eu vou implementar aqui, eu vou atualizar, vou fazer essa restrição no setSalário e vou usar o método setSalário aqui para fazer a atribuição. Então eu vou criar o método setSalário. Vai ser public. O valor de retorno é void, porque ele atualiza apenas um valor no atributo. setSalário. E passo como parâmetro o novo valor do salário. Certo? Qual que é a restrição que eu tenho aqui? Eu tenho que testar primeiro se o salário é positivo. Então, if salário for maior que zero, se isso for verdade, dis.salário recebe o salário que foi passado como parâmetro. Se não, ele é negativo ou igual a zero. Tá? Se for negativo, dis.salário recebe zero. Certo? Então essa é a restrição que ele pediu. Se o salário for maior que zero, é o valor que o usuário passou como parâmetro, se não, é zero. Tá? O que eu vou mudar no construtor? Em vez de fazer essa atribuição direta para salário, que poderia gerar um erro se o valor do salário fosse negativo, eu vou chamar o método setSalário. setSalário e passo o valor do salário como parâmetro. Eu posso utilizar os métodos set e get na definição dos construtores, tá? Principalmente nesse caso em que eu preciso fazer um teste antes, né? Preciso testar se o valor é positivo ou negativo. Para não ter que replicar código no construtor e também no set, o que eu faço? Eu pego o método setSalário, coloco o código de validação e ajuste dos valores lá, e depois eu reutilizo o método set. Se eu precisar mudar, se eu precisar alterar alguma coisa nessa lógica aqui, simplesmente altero no método setSalário e ele passa a funcionar no empregado. Então aqui uma facilidade de eu ter que reescrever o código em várias partes da classe. O restante da classe é muito simples. Né? O restante da classe seriam basicamente os métodos get e set. Eu vou fazer só o método get de salário, só para a gente ter uma menção de como seriam os gets e os sets, uma revisãozinha, tá? Então, como é que fica o método get? Get ele retorna uma informação que está no atributo. Então, o programa principal espera receber algo. No caso aqui, ele vai retornar o mesmo tipo do atributo, que é uma string. Então, public string get. Opa, perdão, gente. Estamos falando de salário, não estamos falando de nome. Então, no caso aqui, ele retorna o que? Um valor real, que é um do public double get salário. Não tem parâmetro porque ele está retornando um valor já armazenado em salário. E aí eu tenho a palavrinha return salário, certo? O método getNome e setNome é a mesma coisa, tá? Então, simplesmente eu vou inserir aqui via o nosso código, tá? Os gets e os setters, vou pegar nome e ele vai gerar para a gente, certo? Então eu tenho aqui o empregado, nome do empregado, salário do empregado. Vou criar de praxe um método imprimir só para imprimir os dados, tá? Só para eu... Então o que eu vou fazer aqui? Salt nome igual ao nome do empregado. Opa. Salário. Bom, com isso eu terminei a minha classe. O que é a minha classe de empregado? Ela tem um construtor,
os métodos getSet, o método imprimir e o set com aquela restrição que foi falada. Então, se eu voltar aqui na descrição do texto, ó, eu tenho a classe empregado, nome salário, construtor aqui. Então eu já resolvi a classe. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso implementar o programa principal, tá bom? Onde lá eu vou ter que criar 3 empregados, verificar qual é o maior salário e assim por diante. Então vamos voltar no Eclipse e vamos criar a classe principal. Essa. Vou chamar de programa principal. Ele vai ter o método main. Só arrumar aqui já. Bom, o que eu faço agora? Ele pede para criar 3 objetos. Eu poderia fazer a criação desses objetos fazendo a leitura via teclado, pedindo para o usuário digitar nome, salário, para ir construindo os objetos. Para simplificar um pouco, eu vou criar diretamente os 3 objetos. Tá? Então, eu vou criar aqui empregado E1 igual a new empregado e vou utilizar o construtor. O construtor aqui, ele recebe primeiro o nome e depois do salário. Então, eu vou colocar aqui o nome José, salário 2.000. Vou criar outro empregado. Empregado E2 igual new empregado, tá? E usando o mesmo construtor, Maria, 5.000. Pô, faltou um fechar aspas aqui. E por último, o empregado E3, então, new empregado Carlos, que ele ganha 1.800. Tá? Pronto, criei os 3 empregados, tá bom? Que foi a primeira parte solicitada aqui, ó. Solicitou o quê? Criar 3 empregados. Agora, eu tenho que imprimir o nome do empregado com maior salário. Eu preciso determinar quem que é o empregado com o maior salário, tá bom? Voltando no Eclipse, o que eu vou fazer? Eu já tenho os 3 empregados. Eu preciso fazer uma comparação aqui e descobrir qual deles tem o maior salário. Tá? Tem várias formas de fazer isso. Eu posso armazenar o nome numa variável temporária, mas como eu estou trabalhando com orientação a objetos, eu vou criar um outro objeto aqui que eu vou chamar empregado com maior salário. E não vou criar esse objeto. O que eu estou definindo aqui? Eu estou definindo, na verdade, uma referência. O que é uma referência? Uma referência é como no Windows, é como se fosse um atalho para um arquivo. Ele é um outro nome para um arquivo. Você tem um arquivo lá, por exemplo, tcc.doc. Então, tcc.doc é o arquivo. Você pode criar um link, um atalho para esse arquivo numa outro diretório, numa outra pasta do seu computador. Você chama, sei lá, última versão TCC. E esse atalho marca sempre aquele arquivo. Então, tanto você tem lá o nome do arquivo que é o TCC e você tem um atalho para ele que seria o que está em outro diretório, que está lá no desktop, você dá 2 cliques rapidinho e abrir o arquivo, tá? Aqui é a mesma coisa, essa variável e maior salário, que é empregado com maior salário, ele vai só marcar qual desses 3 objetos, E1, E2 ou E3, é o empregado com maior salário, tá bom? Então, como é que eu faço para verificar quem tem o maior salário? Eu vou ter que comparar. Então, eu vou ter que usar um if. Ó. If e1.get salário for maior. Se o salário do E1 for maior que o salário do E2 e o salário do E1, ponto,
for maior que o E3, se isso daqui for verdade, então o E1 tem o maior salário. Então, E maior salário recebe E1. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um objeto chamado E1 e esse atalho E maior salário, né, a referência ela está apontando para esse carinha aqui, para o E1. Isso daqui se o E1 for o maior salário, só que pode não ser, tá? Bom, se o E1 não é o maior salário, eu tenho duas opções. Ou E2 tem o maior salário ou E3. Vou fazer uma outra comparação aqui. Ó. If E2 ponto get salário for maior que E3 ponto get salário, se isso daqui for verdade, quem tem o maior salário? O E2, né? Então, o E2 tem o maior salário. Então, se o E1, agora nesse caso, se o E2 não for maior, quem tem o maior salário é o E3, né? Se o E1 não é o maior, se o E2 não é maior, só sobra o E3 como o maior salário. Certo? Com isso, de uma forma mais simples, eu já identifiquei quem tem o maior salário. Tá, quem tem o maior salário é no caso aqui pode ser um E2 E3, mas está sendo identificado pela referência é maior salário. Aí eu posso escrever na tela, né? Posso escrever o seguinte: é empregado com maior salário. E maior salário, ponto, get nome. Tá? Então aqui o que eu fiz? Eu já criei os objetos, identifiquei quem tem o maior salário. Tá? Sempre é bom construir o código aos poucos e testando para ver se está funcionando corretamente, se não tem nenhum erro ali no processo. Tá? Então, vou executar o programa. Ó. O empregado com o maior salário é a Maria, tá? Porque a Maria é que tem o valor de R$ 5.000. Então, o programa está funcionando. Tá? Não tem entrada de dados porque eu já especifiquei os objetos aqui. Bom, voltando no problema, o que eu já fiz? Já criei, tá? Eu já criei aqui os 3 empregados, já imprimi o nome do empregado com maior salário. Aí agora tenho que descobrir quem que é o empregado com menor salário, tá? E aumentar o salário dele em 30%. Então eu tenho que aumentar o salário dele em 30%, tá? Então vai ser muito parecido com o que a gente fez aqui, tá? Só que eu tenho que achar agora quem que tem o menor salário. Eu vou seguir a mesma lógica. Vou criar aqui uma outra referência, empregado e menor salário, certo? Aqui eu achei o empregado com maior salário, certo? Agora aqui eu vou achar o empregado com menor salário. E a lógica é a mesma, né? Então vai ficar lá. Só que é a mesma construção, né? Só que segue o exercício, a análise é o inverso, né? Então E1 ponto get salário for menor que E2 ponto get salário e E1 ponto get salário for menor que E3 ponto get salário, se tudo que for verdade, empregado com menor salário recebe E1. Só que isso pode não ser verdade, né? Eu posso ter outros funcionários com menor salário. Então, quem que sobrou? Se o E1 não tem o menor salário, ou E2 ou E3 tem o menor salário, né? Então, if E2 ponto get salário for menor que E3 ponto get salário, se daqui for verdade, o
empregado com menor salário recebe E2. Se E1 não tem o menor salário, se E2 não tem o menor salário, por exclusão, quem tem o menor salário é E3. Então, ao final aqui, eu já tenho identificado o empregado com menor salário. Aí eu posso fazer a mesma coisa, salve. Então eu vou escrever aqui, ó, empregado com menor salário. 2 pontos, mais E menor ponto get nome. Certo? Já imprimo na tela o empregado com menor salário. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso atualizar o salário dele. Tá? Como é que eu atualizo o salário dele? Eu tenho lá. Eu posso usar. Eu não sei quem que é. E1, E2, E3. Eu não sei. Nesse momento aqui do código eu não sei. Eu sei que E menor salário tem o objeto com o menor salário. Tá? Ele tem uma referência. Está marcando qual que é desses 3 objetos quem tem o menor salário. Então como é que eu faço para atualizar o salário dele? Então vai ficar assim. E menor salário. Ponto. 7 salário. Então vou pegar o salário, vou atualizar o salário dele. Mas qual que é o valor? O valor que eu vou atualizar é 30% de aumento, tá? Então é 30% de aumento sobre o salário anterior. Então vai ficar assim: E menor salário, empregado de menor salário, ponto, get salário vezes 30%. É a mesma coisa que multiplicar por 1,3. Aumentar 30% é multiplicar por 1,3. Certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou E menor salário, 7 salário. Então, estou atualizando o salário de quem tem o menor salário com um aumento de 30%. Então, vai ficar o salário anterior que ele tinha vezes 1,3. Então, vou pegar o salário dele mais 30% disso. E imprimo na tela para o usuário verificar. Novo salário com aumento de 30%. Aí, onde está o novo salário? Está no atributo o salário do funcionário, porque eu já usei o método set para atribuir. Então, E menor salário, ponto, get salário. Certo? Vamos testar. Vamos testar para ver se não tem nenhum erro aqui nesse código. Vamos lá. Executando. Ó. O empregado com maior salário é Maria. O empregado com menor salário é o Carlos. Novo salário com aumento é de 30%, 2.340. Faltou 2 pontinhos ali, tá? Então eu peguei. Quanto que é o salário do Carlos? O Carlos, 1.800. Então 1.800 vezes 1,3, você chega aqui em 2.340. Vamos só arrumar aqui, colocar uns 2 pontinhos para ficar um pouco mais legível, tá bom? Beleza. Por fim, o que ele quer aqui? O que ele quer aqui, tá? Ele quer que você agora verifique se o salário, mesmo com esse aumento, se o salário dele, se vou pegar aqui, ó, o empregado com menor salário, se com aumento de 30%, o salário dele passou a ser maior do que o funcionário com maior salário. Então, essa análise que a gente precisa fazer lá agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Por fim, vou verificar o seguinte: eu vou trabalhar com as duas referências, E maior salário e E menor salário. Então, vai ficar assim: ó. If E vou pegar o menor, E menor salário, ponto, get salário for maior que E maior salário, ponto, get salário.
escrevo na tela. Aumento de 30% superou o maior salário. Se não, else. Aumento de 30% não superou o maior salário. Porque aí eu quero saber se superou ou não o maior salário, tá bom? Executando o código aqui. Ó, maior salário é Maria, quanto que Maria ganha? Maria ganha 5.000. O menor salário é o de Carlos, quanto que Carlos ganha? 1.800. Novo salário de Carlos começa para 1.340. Tá? Então, 1.340 novo salário. O aumento de 30% não superou o maior salário. Porque qual que é o maior salário? O maior salário era 5.000. Tá bom? Resumidamente, o que esse exercício trabalha? Ele trabalha a partir de uma classe você utilizar essa notação de métodos aqui, chamada dos métodos, para levantar os valores e analisar para identificar uma situação problema, né? Resolver uma situação problema. Qual que é a situação problema aqui? Verificar quem tem o maior salário, quem tem o menor salário, e a partir daí identificar se com um aumento de 30% o menor salário supera o maior salário, tá bom? Tem outras formas de esse problema ser feito sem uso de referências. Você poderia usar, salvar. Em vez de salvar todo o objeto, você salva o nome do funcionário e o salário dele em duas variáveis auxiliares, nome auxiliar e salário auxiliar. E a mesma coisa aqui para o menor, depois você faz as comparações, tá? É uma outra solução. Essa é um pouco mais, ao meu ver, um pouco mais simples em termos de código, porque você usa uma marcação de referências para auxiliar no processo, tá bom? O exercício termina por aqui. Muito obrigado. Até mais.